Nós estamos hoje concluindo a nossa série de mensagens chamada Divina Opinião, o que Cristo pensa e diz sobre a igreja. Nós aí gastamos 7 domingos. Em cada domingo a gente foi falando sobre uma carta do Apocalipse endereçada às igrejas, e hoje a gente vai concluir essa nossa série de estudos. Para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, você que trouxe. Será projetado também, mas nós vamos hoje estudarmos do versículo 14 ao 22. Apocalipse capítulo 3, do 14 ao 22. Obrigado. A gente está num desafio aqui na igreja. Quem fez culto doméstico essa semana? Levanta a mão. Olha aí, ó, algumas pessoas fizeram, né? A gente está desafiando a igreja a realizar cultos domésticos. É importante isso, você ter esse tempo de oração, de estudo da palavra em família. Então, continue o desafio essa semana e que você possa separar um tempo da sua rotina e realizar um culto em casa com a sua família. Diz assim a palavra do Senhor: escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo o que você faz, você não é frio e nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como uma água morna, nem quente nem fria, eu a vomitarei de minha boca. Você diz: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu aconselho a comprar de mim ouro puro, ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, eu estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em meu trono. E nós concluímos lendo juntos. Quem tem ouvidos para ouvir? Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos de estarmos aprendendo mais sobre a Tua Palavra e vendo que mesmo essas igrejas, muitas nem existindo mais, esses lugares nem existindo mais, mas como isso é atual, como isso fala sobre nós, como isso fala sobre a realidade das igrejas no Brasil e no mundo. E Pai, eu peço que a Tua Palavra, que é viva e eficaz, possa falar conosco nessa noite por meio desta carta, assim como já falou com a gente pelas outras cartas que nós estudamos. Mas nós te agradecemos e pedimos que hoje a gente possa sair daqui cheio da Tua Palavra e com decisões a tomar. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, a gente, só para recapitular, você que não esteve com a gente ou perdeu alguma coisa, nós já falamos sobre 6 cartas, são 7 ao todo. E nós começamos lá atrás falando sobre qual primeira igreja? Éfeso, né? O Aurélio sabe, né? Semana passada quem estava, o Aurélio passou todos os resumos, né? Éfeso era uma igreja como? Uma igreja sem amor, sem amor. Segunda mensagem, nós falamos sobre a igreja de Esmina, que era uma igreja fiel até a morte, né? Depois nós falamos sobre a igreja em Tiatira, que era o quê? Um belo, quem falou? Um belo jardim, mas dentro desse jardim existia uma erva daninha, Jezabel, e toda uma cultura complicada na igreja. Depois nós falamos sobre Sardes, que era uma igreja que tinha aparência de viva, mas era morta. E por fim, semana passada, nós falamos sobre a igreja de Filadélfia. Qual era a característica dela? Oi? Uma igreja de oportunidades. A gente viu que Jesus abriu a porta da salvação para aquela cidade, mas também para a missão daquela cidade de levar o evangelho adiante. E nós vimos tudo o que essa igreja tinha como característica. Pois bem,
Hoje nós vamos estudar sobre Laodiceia, e Laodiceia tem essa característica. Laodiceia é uma igreja, que diz aí? Morna. Há uma carta que se assemelha à carta de Laodiceia no Novo Testamento. E ela se assemelha porque, assim como Laodiceia, a carta, por exemplo, de Paulo aos Gálatas, é uma carta que ela não começa com elogios. Se você ler todas as cartas paulinas, o que Paulo escreveu, você vai perceber que na maioria delas tem a doxologia, onde Paulo ele agradece, ele exalta aqueles irmãos, ele diz coisas muito boas sobre aqueles irmãos. Até a igreja de Corinto, que era uma igreja complicada, você vê lá que Paulo ele faz um elogio, ele gasta algum tempo da carta elogiando aqueles irmãos. Mas Gálatas não. Gálatas, se você ler, você não vai ver Paulo elogiando aquela igreja. Você vai ver Paulo confrontando um problema dentro da igreja, que era aceitar um cristianismo que não era o cristianismo. Aceitar um evangelho que não era um evangelho. A característica de Gálatas, por exemplo, com Laodiceia, é justamente isso. Nessa carta, você não vai ver Jesus elogiando. Jesus não elogia nessa carta. Ao contrário das outras que tinham um pouco de elogio e um pouco de repreensão, nessa não. Nessa João, ele vai novamente escrever só aquilo que Jesus está dizendo. Bom, o que Laodiceia é? Qual é a característica de Laodiceia? A cidade de Laodiceia foi fundada em 250 a.C. por Antíoco, da Síria. E essa cidade ela era de uma importante localização. Ela ficava no meio de grandes rotas comerciais, era uma cidade rica e ela era uma cidade opulenta. A igreja tinha a cara da cidade, em vez de se transformar a cidade, ela tinha se conformado com a cidade. Laodiceia era a cidade da transigência, e a igreja tornou-se também uma igreja assim. Os crentes, eles eram frouxos, os crentes não tinham entusiasmo, débeis de caráter, sempre prontos a se comprometer com o mundo, e eles eram descuidados. Eles pensavam que todos eles eram pessoas boas, e eles estavam satisfeitos com a sua vida espiritual. E existia pelo menos 4 características muito interessantes e vão fazer parte daquilo que Paulo vai dizer daqui a pouco. O primeiro deles é que essa cidade ela era um centro bancário financeiro. Essa cidade era uma das cidades mais ricas do mundo antigo. Se você parou para pensar e prestou atenção todas as vezes que eu começo contextualizando sobre qualquer uma dessas cartas, a maioria dessas cidades foram assoladas por terremotos. E isso fez com que as cidades fossem reconstruídas ao longo do tempo. Filadélfia, por exemplo, foi uma cidade reconstruída com a ajuda do governo. Laodiceia também foi destruída por um terremoto. Mas eles não precisaram de ajuda de ninguém. Eles próprios reconstruíram a cidade. Aí você vai entender por que Jesus fala que eles se achavam superiores a todo mundo. Porque eles tinham esse poder financeiro, eles reconstruíram uma cidade sem a ajuda de ninguém. Segundo, ele era um centro de indústria de tecidos. Em Laodiceia se produzia uma lã especial famosa no mundo inteiro. Eles criaram a moda lá e a cidade estava orgulhosa da roupa que produzia. Terceiro, ele era um centro médico de importância. Ali havia uma escola de medicina famosíssima. Fabricava-se ali 2 ungüentos quase milagrosos para os ouvidos e os olhos, o pó frígio para fabricar o colírio e o remédio mais importante produzido na cidade. Isso é importante para você entender depois o texto. E por fim, a característica mais marcante dessa cidade é que essa cidade ela tinha um centro de águas termais. A região era formada por 3 cidades. E aí eu trouxe um exemplo para você entender onde que a gente vai chegar. Colossos, à minha direita, Herápolis e Laodiceia. Em Colossos ficavam as fontes de águas frias, e em Herápolis havia a fonte de água quente, que em seu curso sobre o planalto tornava-se morna. E nessa condição fluía dos rochedos fronteiros a Laodiceia. Tanto as águas quentes de Herápolis quanto as águas frias de Colosso eram terapêuticas, mas as águas mornas de Laodiceia eram intragáveis. O que acontecia então? Eles começaram a criar aquedutos para poder trazer a água para a cidade de Laodiceia, só que a chegada dessa água chegava morna. Então, por mais que essa cidade fosse uma cidade rica, opulenta, tinha tudo lá, eles não tinham o quê? Água. Eles não tinham água. A cidade não tinha água. E isso fez com que Jesus olhasse para aquela cidade e dissesse: vocês são a cara da cidade que vocês moram.
Vocês não são frios como Colossos, vocês não são quentes como Hierápolis, mas vocês são mornos como a água chega aí. E uma água morna, meu irmão, não dá. Não dá. Então Jesus se vale dessa característica da cidade para isso. Jesus está com nojo do gosto de cristianismo de Laodiceia. Isso deixa o nauseado. John Stott ele vai dizer para nós que talvez nenhuma das cidades dessas 7 cartas seja mais apropriada para a igreja do século 21 do que essa. Ele descreve vividamente a religiosidade respeitável, nominal, um tanto sentimental, profunda e tão difundida entre nós hoje. O nosso cristianismo, o que diz aí? Flácido e anêmico. Como os laodicenses, parece que nós tomamos um banho morno de religião. De todas as cartas, a carta mais dura, a carta mais difícil, é a que mais se assemelha conosco nessa noite. É o que mais se assemelha à igreja do século 21, segundo John Stott, e concordo com ele. Imagine você, quem gosta de café aqui? Levanta a mão. Olha aí, tem muita gente que gosta de um cafezinho, né? Mas quem tomou café quando chegou aqui? Ninguém? Tu tomou, Michel? Tu tomou café quando chegou? Não? Alguém tomou café? Tu tomou, Aurélio? Pastor Josué, estava morno ou estava como? Estava bem morno, né? A gente tentou fazer uma ilustração, mas a igreja não veio junto, né? Eu pedi para a Nilza fazer um café morno, né? Para ver a reação dos irmãos, né? Mas ninguém tomou. Agora tem um quentinho ali, tá, gente? Então, deu tudo certo no fim das contas, né? Mas eu falei, eu vou fazer um cafezinho morno e vamos ver o que vai acontecer. Mas ninguém tomou, então tá tudo certo. Depois a gente tenta de novo. Mas imagina você preparar o seu café em casa e você recebe uma ligação e você sai para falar com alguma pessoa e quando você volta o seu café está meio morno, quase gelado. Você toma, sim ou não? Não toma, porque você fez ele para ser quente. Ou imagine você escovando os dentes com água morna, uma sensação ruim também. Jesus aqui, irmãos, diz que a igreja de Laodiceia era morna. Não havia fervor de quente nem a utilidade refrescante do frio. Muitos cristãos então começam cheios de paixão por Deus, mas a rotina espiritual os torna indiferentes. Então minha pergunta para você nessa noite, se você pudesse se avaliar, quem você seria? Você seria uma pessoa morna? Seria uma pessoa fria? Ou uma pessoa quente, com fervor espiritual? Então, brevemente, ou apontando mais, o que Jesus quer dizer sobre essa igreja, de acordo com essa carta. A primeira coisa é que essa igreja ela era uma igreja, o que diz aí? Em banho-maria, né? O texto diz, sei de tudo que você faz, você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu a vomitarei de minha boca. Então essa expressão você conhece, você que faz comida aí você sabe, né? Veio lá de uma técnica, de um termo historicamente atribuída a uma Maria, que era uma judia, uma alquimista, que trabalhava a sua cozinha assim. Mas aqui o problema da igreja, ele é muito interessante porque ele não era teológico. A igreja não tinha problemas teológicos na igreja. A igreja não tinha problemas morais na igreja. Você não vê Jesus condenando essa igreja por imoralidade sexual, por qualquer outras coisas. Essa igreja ela tinha tudo certo. Ela não tinha escândalos, ela não se envolveu em escândalos. Essa igreja ela não tinha falsos mestres, não tinham falsos ensinos na igreja. O problema dessa igreja é que eles não tinham fervor. Era isso. Essa igreja ela não tem problema nenhum, assim como os outros têm. Mas ela não tinha fervor. E o que significa isso? A vida espiritual dessa igreja era morna, indefinível, apática, indiferente, nauseante. A igreja era acomodada. O problema da igreja não era heresia, mas era a apatia. O que faltava àqueles membros de Laodiceia era fervor. Fervor descreve a intensidade de um sentimento, paixão ou expressão. A palavra deriva do latim fervor, que significa calor intenso ou ferver. O termo é amplamente utilizado para se referir à dedicação, ao entusiasmo ou devoção profunda com que alguém realiza uma ação ou defende um ideal. Se você ler os Atos dos Apóstolos, você vai ver homens e mulheres que eram fervorosos, que mesmo sobre toda a perseguição, fio de espadas, eles continuavam a pregar o Evangelho e se alegravam quando eles eram
dignos de sofrer por causa de Cristo. Havia fervor. Aqueles irmãos amavam se reunir. Aqueles irmãos adoravam estar juntos para orar e também para partir o pão e para poder compartilhar a vida cristã. Havia fervor neles. Já os laodicenses não. Eles não tinham problemas teológicos, mas eles não tinham vida. Uma vida que assim saía das quatro paredes de uma igreja. A gente começou, na realidade essa igreja já foi assim, mas a gente começou agora a focar em missões, justamente porque a gente se acomoda. O crente hoje ele sabe se acomodar nas cadeiras e aí ele fica. E aí ele elege o melhor do cristianismo para ele. Assim ele vai. Mas ele não tem vida nenhuma. E às vezes a gente está assim. A gente pode até ser um bom membro, não incomoda, não faz nada, mas não tem vida nenhuma com Jesus. É acomodado, é apático, é morno. E a gente tem que avaliar o nosso coração por meio disso. Muitos fogem do fervor com medo do fanatismo, mas fervor não é o mesmo que fanatismo. Fanatismo é um fervor irracional e estúpido. É um entrechoque do coração com a mente. Muitos crentes têm medo até do entusiasmo, mas entusiasmo é uma parte essencial do cristianismo. Não podemos ter medo das emoções, mas do emocionalismo. Aí sim é um problema. Então minha pergunta para você, mais uma, né? Como anda a sua vida pessoal com Jesus? Você tem lido a palavra, orado? Você tem congregado? Se envolvido nas coisas da igreja ou apático? Tanto faz se tem as coisas, tanto faz se eu vou, tanto faz se eu não vou. E é assim que a gente tem que avaliar o nosso coração. Então essa é a primeira característica que Jesus diz sobre essa igreja. Segundo lugar, Laodiceia é uma igreja, o que diz aí? Pode falar mais alto, igreja. Eu sei que o frio dá uma, né? Mas vamos lá. Ou o pessoal está meio frustrado porque o Brasil empatou ontem, daí a gente fica meio triste, né? Mas vamos lá. Laodiceia é uma igreja autoconfiante. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Aqui um ponto importante, irmãos. Jesus não está dizendo que ele gostaria que os crentes de Laodiceia e nós fôssemos espiritualmente quentes ou frios, em vez de serem espiritualmente mornos. Em nenhum lugar Deus deseja que o seu povo tenha corações frios, não é isso. Em vez disso, Jesus explica o que quer dizer por morno aqui nesse texto, no versículo que nós lemos. O indivíduo morno, então, não é aquele que tem pouca paixão por Deus. Em vez disso, o indivíduo morno é aquele que perdeu a sua dependência de Deus. Dependência. Em sua arrogância, ele acredita não ter nenhuma necessidade da justiça de Cristo, porque tem tudo em si mesmo. Sempre que nós nos tornamos orgulhosos da nossa própria bondade moral, já caímos no perigo do pecado dos laodicenses. Nós somos como água morna. Nós estamos nos esquecendo de que todas as nossas obras de justiça não são mais do que trapos, como Isaías vai dizer para nós. E Jesus considera esse tipo de orgulho espiritual tão ofensivo a ponto de deixá-lo enjoado. Em outras palavras, embora sejam duras, Jesus pode ter nojo do nosso cristianismo. Jesus pode olhar para o nosso cristianismo e sentir náuseas. É o que o texto está dizendo para nós. Nós precisamos olhar. O maior problema do ser humano e do cristão, muitas vezes, é porque ele não crucifica o seu ego. Então, ele não consegue enxergar a sua própria ruína, seu próprio orgulho, sua própria soberba. E se nós não cuidarmos do nosso coração, o nosso coração começa a se encher dessas coisas. E esse é um problema dessa igreja. Eles não precisavam do governo para construir a igreja deles. Eles não precisavam do dinheiro de ninguém. Eles poderiam todas as coisas. Mas eles não tinham água. Eles não tinham fervor nenhum. E aqui Jesus está dizendo para nós isso. Walter Marshall, ele diz o seguinte, que o nosso coração, ele é viciado em quê? Salvação pelas obras. A gente tem dificuldade. Cadê o Alex? O Alex fala muito sobre merecimento, né? E é o que a gente gosta. A gente gosta de merecer as coisas.
Tem gente que acha que porque dá o dízimo, Deus olha diferente. Tem gente que acha que porque teve anos de igreja, Deus olha diferente. Tem gente que porque acha que toca no louvor, Deus olha diferente. E assim a gente vai criando coisas. Porque o nosso coração é viciado por obras e por mais obras. Mas a gente tem um texto na Bíblia que eu acho ele fantástico, e ele coloca o Jardel no lugar dele e coloca todos nós no nosso lugar. Você deve conhecer esse texto. Olha só, em seguida, Jesus contou a seguinte parábola. Para quem que Jesus endereçou? Vamos lá, exercício do texto, versículo 9. Jesus conta essa parábola para quem? Aqueles que, segundo o texto diz aí, confiavam na sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar, um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. Pausa aqui, cobrador de impostos era uma gente boa no tempo de Jesus? Sim ou não? Não, né? Então, provavelmente você não ia querer andar com esses caras. Jesus andou, né? Ponto, nova linha. O fariseu em pé fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque eu não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Imagina, você subir, você está orando aqui, você vê alguém entrando que você julga ser tipo um cobrador de impostos, e você começa a orar: Senhor, graças te dou, porque eu não sou como aquele cara que chegou aqui agora. Coisa boa. Aí Jesus conta que o pecador, o cobrador de impostos, foi e orou como? Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Aí Jesus termina a conversa dizendo assim: dos 2, quem saiu justificado? Vamos lá, igreja, quem saiu justificado? O cobrador de impostos. Entende onde eu quero chegar? A autoconfiança faz com que a gente olhe para os outros como se os outros fossem mais pecadores do que nós. E aqui, Laodiceia não enxergava o seu próprio problema. Laodiceia não enxergava a sua própria cegueira e a sua própria nudez. Então Jesus está nos ensinando isso. O fariseu de Lucas 18, nós nos orgulhamos de sermos como os demais, de não sermos como os demais homens. Afinal, não estamos nos envolvendo muitas vezes na perversidade da cultura. Em vez disso, nós jejuamos, dizimamos, lemos as nossas Bíblias e servimos na igreja. Contudo, precisamos perceber que a autossuficiência arrogante resulta em obras detestáveis para qualquer um que seja. Eu lembrei de uma ilustração, fazendo essa mensagem, do Bart Simpson. Né? O Bart Simpson, você conhece? Aí a história conta que o reverendo foi visitar essa família em casa, e o Homer pediu para o seu filho orar no almoço. E aí o Bart orou assim: Senhor, nós mesmos compramos isso aqui, obrigado por nada. Né? E às vezes a gente é assim. A gente acha que o que a gente tem no bolso, aquilo que a gente tem, é porque nós compramos, obrigado por nada. Só que não, tudo que nós temos é graça do Senhor. Não merecida, né, Alex? Nós não merecemos, irmãos. Nós não merecemos. Um outro texto que mostra para nós sobre essa tragédia que ocasiona quando a gente acha que a gente é dono das coisas e é tudo no nosso tempo, é um texto que eu amo também, de Gênesis 11. Você conhece a história. Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Agora pegue atenção. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até onde? Céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. E aí você conhece a história, né? Todas as ações tomadas desse texto são dos homens, e o resultado é que eles se separaram, eles não completaram o projeto e virou ruína. E as línguas se espalharam. Então, meus irmãos, a lição para nós aqui é: a menos que nós vejamos que somos pobres e necessitados, Jesus não vai ter parte conosco. Nós não começamos a vida cristã pobres e então crescemos nas riquezas da nossa própria justiça. Em vez disso, nós começamos a vida cristã em falência espiritual. E ao crescermos, nós chegamos ao entendimento ainda maior da profundidade do nosso pecado e da nossa imensa necessidade
de um Salvador. E é apenas aí, quando nós enxergamos a nossa pobreza, a necessidade que nós podemos tornar verdadeiramente ricos. Então, Jesus aqui está dizendo o seguinte para essa igreja e para nós. A realidade deles era diferente do que eles achavam. Eles eram mendigos apesar de seus bancos, cegos apesar de seus pós-frígios e nus apesar de suas fábricas de tecidos. Eles são mendigos aqui, irmãos, porque eles não têm como comprar o perdão dos pecados deles. Eles são nus aqui porque eles não têm roupas adequadas para se apresentarem diante de um Deus que é santo. E são cegos porque eles não conseguem enxergar a sua pobreza espiritual. Esses somos nós. Se Cristo não tivesse intervido, morrido na cruz, vertido seu sangue por nós, essa é a nossa situação. Ou essa é a situação de muitos que estão longe do Salvador. Semana passada nós falamos sobre as portas que Jesus abre. Nós falamos sobre a porta da salvação. E aí nós concluímos a nossa mensagem com o hino 500, né? A última hora. Meu amigo, hoje tu, vida ou morte, amanhã pode ser, hoje Cristo. Esse convite continua aberto. Porque se nós não formos salvos por Cristo e passarmos pela porta que Ele abriu, nós continuamos nessa realidade que você está lendo aí. Talvez você esteja levando uma vida assim, confiando em quem você é, no quanto você tem, no quanto você faz, nos anos de igreja, nos anos de religião. Porém, a realidade é essa que Jesus aponta para todos nós. E tem que fazer a gente repensar a nossa vida. Bom, indo para o fim, nós vimos o que Cristo repreende nessa igreja. Mas agora nós veremos a graça de Deus em ação, aquilo que Jesus promete e pede para aquela igreja. A primeira coisa que nós aprendemos é que Jesus ele é o comerciante divino. Eu o aconselho, versículo 18, a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então você será, o que diz aí? Rico. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe de sua nudez e colírio para aplicar nos olhos, a fim de se enxergar. Comprar de mim aqui, que é a ênfase que Jesus dá nesse versículo, é que ele queria dizer aos laodicenses que ele também diz a nós, você não é autossuficiente. A igreja não é autossuficiente, Cristo é autossuficiente. E é somente nele que nós temos todas as nossas necessidades, e principalmente a maior, que é a nossa salvação da nossa alma, supridas nele. Ele usa aqui o compre de mim justamente como uma linguagem apropriada para os laodicenses, cuja mentalidade é a volta do comércio. O versículo 18 que nós lemos é as boas-vindas aos mendicantes cegos e nus. Eles são pobres, mas Cristo tem o ouro. Eles são nus, mas Cristo tem as roupas. Eles são cegos, mas Cristo tem o colírio para os seus olhos. A lição aqui para nós é que o ouro que Cristo tem aqui é o que, irmãos? O que diz aí? É o reino do céu. A roupa que Cristo oferece é o quê? Vestes de justiça e santidade. E o colírio que Cristo tem abre os olhos para o discernimento. Só em Cristo nós podemos enriquecer nossa pobreza, vestir a nossa nudez e curar nossa cegueira. Quarto, penúltimo lugar, Jesus nos chama a uma mudança de vida. Ele corrige, ele disciplina aqueles que ele ama. Por isso, Jesus diz, seja zeloso e arrependa-se. Desgosto e amor, igreja, andam juntos. Cristo não desiste da igreja. Apesar de sua condição, ele a ama. Antes de revelar o seu juízo, ele demonstra sua misericórdia. A disciplina como um ato de amor. A pedra precisa ser lapidada para brilhar. A uva precisa ser prensada para produzir vinho. E, inegavelmente, é porque anseia salvá-los. O juízo final é que Jesus repreende essa igreja em disciplina. A base da disciplina na igreja é o amor, porque ele ama e disciplina, porque ele ama, ele chama ao seu arrependimento, porque ama, ele nos dá a oportunidade de nós recomeçarmos, porque ele ama e está disposto a nos perdoar. E arrepender-se aqui é dar as costas a esse cristianismo de aparências, de faz de conta e de multidão. Jesus tem uma chamada para a Laodiceia. Olha, vocês não estão bem como vocês acham que vocês estão perdidos, e se vocês não se arrependerem e mudarem a vida de vocês, não tem jeito. Nós precisamos aprender sobre isso.
Jesus nos chama à disciplina, Jesus nos chama ao arrependimento por meio da sua palavra, e nós precisamos levar a sério isso. Você fala em disciplina na igreja hoje, é ultrapassado, é equivocado. A igreja ela precisa aceitar todas as coisas, e não é assim. Porque a igreja não é do pastor, a igreja é de Jesus. E ela tem que levar a sério aquilo que Jesus diz. Por fim, Jesus ele termina dizendo o seguinte: ele está batendo na porta da igreja. Vamos ler junto o 20? 1, 2, 3 e preste atenção. Existe um pintor inglês chamado William Rowan Hunt. Ele fez uma pintura de Jesus chamada Luz do Mundo. E ele pinta e ele chama um observador para olhar aquela pintura. Quando aquele observador chega, ele diz assim: Hunt, a sua pintura tem um problema. Ela tem uma falha muito grande. A sua pintura, Jesus está batendo numa porta de uma casa com uma luz. E aquela pessoa diz assim: mas não tem maçaneta na porta. Como é que essa pessoa vai entrar? Né? É porque a maçaneta foi desenhada para dentro. A porta do nosso coração é uma maçaneta para dentro. Jesus ele bate a porta, mas é uma decisão pessoal nossa que a gente precisa ter. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele está batendo na porta aqui. Isso é graça. Jesus bate a porta, Jesus chama, convida e espera, mas ele não força essa entrada. Em Laodiceia, esse cenário é mais impressionante. Mas 3 coisas a gente precisa entender desse texto. O primeiro deles é que esse convite de Jesus, para que a gente possa abrir a porta do nosso coração, ele é um convite pessoal. O nosso coração, a nossa alma, são comparados a uma morada. Cada um de nós gosta de governar a própria casa e ser rei do seu próprio castelo, mas o Cristo vivo vem nos visitar. Segundo, esse convite de Jesus nos leva a uma decisão pessoal. A maçaneta do coração é por dentro. E se nós abrirmos o nosso coração ao Senhor, nós teremos comunhão com Ele, vida compartilhada, e nós seremos vestidos, curados e ricos. E participaremos da sua mesa por graça e misericórdia. Por graça e misericórdia. Eu queria ler mais um texto aí do Antigo Testamento que ele fala sobre graça. Ele fala sobre um personagem muito interessante, que ele não merecia nada, de sentar com o rei Davi e comer com o rei Davi. Mas ele é convidado. E é isso que o Evangelho faz com a gente. Ele nos convida a participar da mesa. Olha o que diz lá em 2 Samuel capítulo 9, do 1 ao 11. Certo dia, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo, sou meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. E ele é o quê? O que diz aí? Aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei Ziba. Respondeu: em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Aimel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. O seu nome, o nome dele era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi disse: saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: aqui está o seu servo, o seu senhor. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Eu vou lhe dar todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre comigo à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse: quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais que um cão morto? Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse: dei ao neto do seu senhor tudo que pertencia a Saul e a sua família. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa do seu senhor. Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Sou seu servo, respondeu Ziba. Farei tudo que meu senhor o rei mandou. Olha agora o final. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus
Isso é graça, irmãos. Nós só podemos participar da ceia hoje porque é a bondade do Senhor por nós, não porque nós merecemos. Nós também somos como Mefibosete. Nós também não merecemos nada, mas a graça nos convida. Esse convite também de Jesus mostra que não é apenas para a ceia que Cristo adentra a alma humana, mas é também para exercer a sua soberania sobre nós. Se Ele vem para conceder a sua salvação, também vem para receber a nossa submissão. A sua entrada no nosso coração é uma ocupação. Ele vem para assumir o controle. Nenhum cômodo pode estar fechado para Ele. Então esse é o ensino de Jesus para nós. John Stott vai dizer que se somos quentes ou frios, ou mornos, isso depende de abrirmos ou não a porta da nossa vida para o Senhor Jesus Cristo. É uma decisão, é uma decisão. Jesus também tem toda a competência para fazer a sua promessa. Cristo é o amém, a testemunha fiel e verdadeira. O seu diagnóstico da igreja é verdadeiro. Tudo que nós estamos falando e falamos nessa série são percepções do próprio Cristo sobre a igreja. E tudo que nós queremos ensinar para nós como Igreja Batista Recomeçar é que Jesus conhece o nosso coração. Ele conhece o coração de cada membro da nossa igreja. Ele conhece a religiosidade que a gente às vezes professa ter. Ele conhece o atual estado de cada coração. A gente pode enganar, a gente pode sorrir, a gente pode fazer as coisas na igreja, mas Deus conhece o nosso coração. Ele sabe se nós somos realmente dele ou não. Ele sabe. Se nós abrirmos a porta do nosso coração para Ele, se realmente Ele é Senhor das nossas vidas e tudo mais. Por fim, hoje não é mais uma porta de salvação, hoje é mais uma porta de salvação que Jesus espera que abramos. Semana passada nós vimos que Ele abriu a salvação e a missão, mas hoje é uma porta pessoal, é um convite pessoal para você ter uma vida transformada, não mais morna ou fria, mas fervorosa. E aí, como eu gosto muito de músicas antigas, e estou sempre trazendo músicas antigas, enquanto eu terminava essa mensagem, eu lembrei desse hino aqui. Não sei quem conhece. Hino 262, né? Deixa o Salvador. E que diz aí? Olha só que interessante que ele diz. Já andaste só em tristezas, já choraste nas trevas da solidão, com o som do silêncio a cercar-te, sem saber o caminho a seguir. Refrão: deixa o Salvador te ajudar. Deixa o Salvador te ajudar. Ó, abre e aceita. Deixa o Salvador te salvar. Esse é o convite que nós temos hoje. É o convite que Jesus faz para nós. De nós deixarmos e abrirmos a porta do nosso coração para que Jesus realmente possa transformar as nossas vidas. Possa nos fazer perceber em que estágio nós estamos. Se nós somos frios, quentes ou mornos. Mas lembra a igreja, ser morno no cristianismo é trazer náuseas a Jesus. E a gente precisa tomar uma decisão. Tem muito crente em cima do muro e acha que está tudo bem. E não está, irmãos. O muro é do outro lado. É da concorrência. Não é o certo. Então tome uma decisão por Jesus. Isso é para você, a idade que for, a minha idade. Não interessa para Jesus. O que interessa é se nós temos realmente uma decisão por Cristo. Se nós realmente somos crentes. E muitas vezes a igreja nos halls não tem crente. Tem pessoas convencidas pelo cristianismo, que acham legal Jesus, mas não tem uma vida transformada, uma vida que realmente frutifica e leva outras pessoas a também quererem experimentar dessa bondade. Então que a gente possa refletir sobre essas cartas, sobre o que Jesus espera de nós. Nós vamos começar uma série semana que vem chamada Mudanças. E nós vamos falar sobre homens e mulheres na Bíblia que foram transformados, foram mudados por Jesus. O primeiro deles nós vamos estudar a história de Paulo. Paulo ele teve um encontro com Jesus bem peculiar em Atos 9, mas traz muitas preciosas lições para nós. Não sei você, mas eu preciso de mudança. Você precisa também? Você precisa ser mudado, transformado? Sim? Todos nós, né? E a palavra de Deus é quem vai nos ajudar nisso, o Espírito Santo. Amém?
Senhor.